Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de maio de 2014, é uma sexta-feira. O verbete de número 3010, ele tem 6 páginas, 48 logias e 5 máximos. O tema é alegria e foi escrito na especialidade conviviologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Hermânia Jaglet. Bem alegre, né, Hermânia? Está sempre alegre. Então, vamos lá. A Hermânia Jaglet, ela é graduada em farmácia e psicologia, é especialista em análise clínicas e saúde pública, ela é brasileira, natural de Irecê, Bahia, é voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 2011, docente da Conscienciologia desde dezembro de 2011 e é tenepsista desde outubro de 2012. A alegria é o estado de júbilo, contentamento e satisfação íntima vivenciado pela consciência ou consciex, caracterizado por sensações psicossomáticas agradáveis manifestadas pelo sorriso, risada, olhar, bem como pelo padrão da holosfera consciencial. Pensenologia, o holopensene pessoal do bom humor, o holopensene pessoal da exultação sadia, o 100 dos pensenes, o autoexame da convivialidade cosmoética e anticosmoética, otimizando a evolução pessoal e grupal. Fatologia, a manifestação intraconsciencial de legítima satisfação, a alegria de viver, a receptividade efusiante do animal de estimação, a manifestação alegre do bebê ao ver a consciência cuidadora, a alegria dos pequenos acontecimentos, a alegria das grandes realizações, a alegria malsã da vitória bélica, a alegria anticosmoética do individualismo e da competitividade, a cooperação e max fraternidade geradoras de euforim, a alegria benévola, sendo desassediadora de ambientes. A alegria do reencontro com um grupo intermissivo. A serenidade do ambiente amparado, resultando em alegria pacificadora. A alegria representando a paz íntima, a alegria interior profunda e duradoura do serenão. A euforim da consciência quando no fluxo do cosmos. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a energia vibrante da alegria cosmoética desassediando o grupo, a euforex do completista, a alegria da projeção consciente, a alegria livre, a euforia livre na projetabilidade lúcida, a alegria da autoconscientização multidimensional, a primener vivenciada no encontro com o serenão, o parambiente positivo do tertuliário, capaz de promover a alegria mental somática através dos debates. Na argumentologia, a gente chama a atenção dos parágrafos. Caracterologia, que sob a ótica da holomaturologia, a verbetógrafa coloca a classificação de uma maneira classificada, né? Duas categorias básicas de alegria, né? Do ponto de vista da conscienciometrologia, tá certo? E no parágrafo relevância, ela coloca 4 qualidades intraconscienciais denotativas da vivência da alegria holossomática. Na remissiologia, nós chamamos atenção para os verbetes: ânimo extra, eudemonia cosmoética, júbilo cosmoético, primener e satisfação benévola. A frase enfática: a manifestação da alegria benévola e duradoura demonstra o desenvolvimento da holomaturidade da consciência lúcida. A conquista da inteligência evolutiva se dá segundo a segundo. Questionologia: você ainda vive dominado pela alegria fugaz, correndo o risco do incomplexo
e deixando a vida levar? Já começou a desenvolver a inteligência evolutiva a ponto de priorizar a alegria mais duradoura no dia a dia? Na bibliografia específica, a verbetógrafa contribui aí com 5 fontes de referência. Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Euforim, emoção, ânimo, prazer, júbilo, regozijo, sorriso, sensação, satisfação, animação, felicidade, efusividade, entusiasmo, bem-estar bioenergética, contentamento, conviviologia, cosmoeticologia, psicossomatologia e eudemonologia. Bom, antes da gente passar aqui para as perguntas, né? A gente quer saber de você o que te motivou a fazer esse trabalho, né? Esse verbete sobre alegria, apesar de a gente olhar para você e sentir assim bastante alegria, né? Mas vamos lá. Oi, então, eu devo dizer que é com muita alegria que eu estou aqui nesse momento, né? Uma conclusão assim de um trabalho bastante interessante. Gostaria de agradecer a toda a equipe daqui da verbetografia. Nós é que te agradecemos, viu? Pela persistência, pela qualidade do verbete. No primeiro momento, assim, eu percebi que foi uma questão do que eu gosto de fazer. Eu gosto de observar o comportamento humano, eu me interesso por estudar o comportamento humano. E aí, quando eu fui olhar na enciclopédia, eu falei, vou ver que emoções tem aqui, né? Quais já foram colocadas nos verbetes. E aí eu descobri que não tinha alegria. Falei, então é essa. Mas quando você começa a escrever o verbete, aí vão chegando memórias e outras informações, então eu percebi que tem a ver comigo mesma, né? Eu sou uma consim alegre, né? Então, desde pequena, meus pais, meus familiares, amigos, ao longo da minha vida foram dizendo isso. Você chega e você anima o ambiente, sua risada faz bem para a gente. Então, eu descobri que no final tem a ver com essa característica minha. Muito bem. Bom, então vamos lá, a primeira pergunta do teletertuliano. A verbetógrafa, a professora Hermânia, em Pensinologia, página 29, penúltima linha, quais dicas para a realização do autoexame da convivialidade cosmoética e anticosmoética, otimizando a evolução pessoal e grupal? Então, quando a gente fala autoexame, já está falando de autopesquisa. Então, o tempo inteiro, a gente, vamos dizer assim, nós temos comportamentos que às vezes são positivos, às vezes são negativos, né? E isso vai aparecendo na nossa convivialidade o dia inteiro, né? Desde do momento que você acorda até a hora de dormir, até no extrafísico também. Então, em que momento eu fui cosmoética? Em que momento eu fui anticosmoética? E aí você vai anotando, percebendo e promovendo as mudanças que você acha que são necessárias para otimizar a sua evolução pessoal e grupal, porque acaba sendo um exemplo para o grupo, quando você muda para algo mais cosmoético. Então, a dica é autoobservação, autopesquisa, anotações e reflexão. Achei bem interessante que você chama bem atenção, que são as duas pontas, né? Cosmoética e anticosmoética, porque assim, eu penso que muita gente deve achar que toda alegria é sempre cosmoética. Mas chamar atenção para isso acho que é interessante. Sim, sim. Tanto é que o verbete ficou lá o tema é neutro. Eu também, no primeiro momento, achava a alegria vai ser homeostático. E não tem isso, né? A gente não pode esquecer da alegria malévola, né? Patologia, página 29, quarta linha. O que dizer sobre a alegria enquanto imagem da cultura brasileira? Em meio a tantos problemas enfrentados, seria um mecanismo de fuga ou de extravasamento da população? Então, por isso que tem a palavra imagem, né? Então, porque é uma imagem que colocam do nosso país. E será que a realidade é essa? Justamente por isso eu coloquei aqui. Assim, a gente sabe que, com a colonização, né, os europeus chegaram aqui e encontraram índios, e eles deviam ser felizes em contato com a natureza, com aquela vida
que eles tinham. Então, acho que deve ter um pouco da história aí, mas também do que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, em relação ao carnaval, ao jogo do futebol. Mas é só isso, né? Então, assim, é uma imagem, mas ela pode ser falsa mesmo. E, na realidade, se a gente for olhar o que a gente tem nos jornais, nas revistas, as notícias, nem sempre são muito agradáveis, pelo contrário. Então, realmente é uma imagem, não quer dizer que é verdadeira, mas é o que é passado para todo mundo. Eu penso também que, sabe, que os escravos também, né, os africanos, quando chegaram aqui, apesar deles ficarem como escravos aqui, massacrados, né, pelo branco e tal, mas eles tinham aqueles tambores, pela religiosidade dele mesmo, aquilo dava uma certa movimentação de alegria também, né? Eles conseguiam resgatar toda a alegria deles, assim, naquele sufoco. Eu penso que o brasileiro tem um pouco disso mesmo. Mas assim, eu já viajei em alguns lugares, as pessoas são muito... eu também muito fechadas, né? Mas assim, realmente... Inclusive, já tem pesquisa até falando que, inclusive, o sol, a temperatura, isso faz com que a pessoa se expanda mais, saia para fora. E isso é a manifestação de alegria do que o europeu, a pessoa que está lá no lugar mais frio, que tem que se encolher, ficar mais recluso, mais reflexo. Então, você vai para uma praia da Europa, né? Você vai para uma praia de lá. Primeiro que é tudo cheio de pedrinha, então você já tem que ficar de sapato ali. Aí você vai para uma praia do Rio, do litoral nosso aqui, sabe, tem sempre assim uma música, tem sempre uma coisa diferente. O ambiente é diferente, né? Então, talvez esteja na nossa raiz isso. Mas o que eu queria colocar e deixar bem claro, que pode ser a imagem justamente o que o Teilhard Tertuliano traz. Assim, é sempre assim? É uma generalização e é todo tempo assim? Né? Agora, tem muita miséria, né, também aqui, né? Impressionante. Mas vamos lá, gente. Na Fatologia, página 29, 7ª linha. Poderia falar sobre o sorriso triste do palhaço? Então, isso é interessante, né? Porque o palhaço, a profissão dele é trazer alegria, né? A alegria do palhaço. E, muitas vezes, aquele palhaço tem uma vida terrível. A maioria deles não ganha muito dinheiro, né? Principalmente palhaço de circo, que vive dali para cá. Então, por trás daquela cara alegre, daquele sorriso até pintado, pode ter um palhaço muito triste, né? Em fatologia, você quer complementar alguma coisa? Não? Eu quero perguntar. Só vencer isso aqui. Em fatologia, página 29, 5ª linha, poderia comentar sobre a ilusão do sorriso clássico da Mona Lisa? Então, de novo, né, a ilusão, porque quando a gente observa bem, é como se não tivesse muita relação o olhar com aquele sorriso, né? Todo lugar que você vai, o olhar te acompanha e o sorriso é o mesmo. Então, assim, é como se é um sorriso, mas não é aquele sorriso alegre, da expressão verdadeira da alegria. Por isso que eu coloco como ilusão. Em fatologia ainda, página 29, 6ª linha. Poderia expandir a alegria decorrente da expressão dos sentimentos? Tem a ver com a autenticidade? Alegria, assim, essa frase, ela vem a partir da questão dos bloqueios, né? Então, assim, inclusive, na bibliografia tem o livro Alegria, que é esse aqui do Alexander Lowen. O título dele é Alegria mesmo, que ele fala a entrega ao corpo e à vida. Ele é um terapeuta corporal e que, ao atender os pacientes dele, ele percebia que muitos vinham com depressão, né? Por baixo dessa depressão, dessa tristeza, tinha culpa e, às vezes, muita raiva. Então, quando ele conseguia que aquela pessoa expressasse esse sentimento, a raiva, falasse da culpa, da tristeza, surgia a alegria, naturalmente, em outras sessões. O olho começava a brilhar, a pele ficava mais vistosa, a pessoa começava a relaxar mais. Então, a partir da expressão dos sentimentos que estão reprimidos ou não, naturalmente acontece esse pulsar da alegria no corpo e a pessoa retorna à vida.
Na página 29 ainda, sexta linha, poderia explicar o funcionamento do mecanismo de defesa do ego, da alegria? Como podemos desligar esse mecanismo? Desligar, não tem um botãozinho, não. Na verdade, você tem que ir de novo lá para o que a gente fala aqui sempre, autopesquisa, autoconhecimento. Esse é um mecanismo que eu usava bastante e ainda uso. Então, assim, eu nem posso dizer para você desligar. Na verdade, a gente tem que ir ajustando, reconhecendo que tem esse mecanismo e vendo que ele não serve mais e vai mudando. Por exemplo, o mecanismo de defesa, por que ele não é interessante? Porque ele não serve mais. Então, geralmente, ele é adquirido na infância. Então, aquela criança que tem lá uma casa bastante difícil, um lar onde tem violência, e ela aprende a sobrepairar isso, ficar feliz ali, mesmo num ambiente ruim. Naquele momento, ela precisou usar isso. Mas depois, alguém vai e te insulta. Você vai ficar sorrindo para essa pessoa? Você está num ambiente bastante hostil, você vai ficar ali sorrindo? Não, você vai prestar atenção no que está acontecendo, pode se retirar, se fechar e sair. Você não vai ficar aberto. Um sorriso pode ficar até, você pode até ficar com interprisão, né? Pode ser comprometedor, né? Outra coisa também, até que meu filho me chama a atenção. Às vezes eu estou dando aula, é um assunto sério, eu estou falando sério, mas aí vem uma insegurança sobre aquele assunto, eu dou uma risadinha. Aí, quer dizer, é um mecanismo de defesa por conta do meu medo e da minha insegurança, e eu vou e dou risada. Ela está totalmente fora do contexto, aquela risada. Eu acho que se a pessoa está querendo desligar, começa por aí, né? Toda vez se auto-vigiar o tempo todo, né? A hora que dá um sorriso, ver qual o motivo daquele sorriso e tal. Né? Porque uma coisa é a emoção no momento certo, na hora certa, no contexto. E outra é deslocado. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com isso, que é o Principiologia, da página 30, primeira linha. Como podemos vivenciar o princípio de estar bem, apesar do caos externo sem culpa? Então, mas aí já é a pessoa que adquiriu esse bem-estar íntimo, que gera alegria, ela já está ali no nível, vamos dizer assim, de mais serenidade. E mesmo com as coisas não dando certo em volta, ela está bem, ué. Isso aí vai se resolver, não resolve hoje, mas resolve amanhã. Já é uma conquista. Eu digo até que é uma conquista evolutiva, então, né? É o oposto. Irmânia, parabéns pelo verbete. É um prazer ser sua colega voluntária, porque você passa muita alegria para a gente. Obrigada. O que eu queria te perguntar, tu acha que a pessoa pode apresentar falsa alegria para encobrir sentimentos difíceis, pesados? Sim, claro. Inclusive, eu acho que ele está aqui dentro do mecanismo de defesa do ego, né? Uma fuga, às vezes um deslocamento. Então, a situação está tão difícil que ela não entra em contato com o sentimento genuíno, que naquele momento pode ser um medo, pode ser uma tristeza profunda por conta de uma perda, né, de alguém querido ou de alguma coisa. E, para não entrar em contato com isso, ela fica na superfície, substitui o sentimento. Então, vira um mecanismo de defesa, uma fuga mesmo. E aí ela pode passar uma impressão para as pessoas que ela é sempre muito alegre, mas, no fundo, ela pode ser muito triste, vamos dizer. Tu acha que isso é possível? Ela pode ser muito triste, e também ela pode estar passando só por um momento de tristeza, não é isso? Ainda no assunto. Quê? Ainda dentro do assunto. Pode falar. Depois você fala, a gente continua. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Em relação ao mecanismo de defesa do ego, a gente vê muito hoje, dentro da nossa sociedade, a dispersão. Seria um dos mecanismos mais, assim, de defesa mais startados para a gente não se aprofundar no processo? Você vê dessa forma? Eu acho que sim, a gente pode colocar aí, porque é muito fácil ficar na superfície. Que cada vez que você vai mergulhando nas profundezas de você mesmo, para se encontrar, para se autopesquisar, para se achar, você vai encontrando lugares onde tem dores, lugares onde tem tristezas, lugares de situações mal resolvidas. Muitas vezes, aqui na Conscienciologia, a gente vai descobrindo isso, nem só nessa vida, mas até em vidas anteriores. E, para algumas pessoas, é mais confortável ficar na superfície, não aprofundar, não mergulhar em si. E eu acho que a nossa sociedade hoje, ela
vamos dizer assim, ela incentiva esse tipo de comportamento, né? Então, o tempo inteiro, é melhor que você esteja bem. Lá no Facebook, se você ver, está todo mundo bem, né? E nem sempre é assim, né? A gente passa por altos e baixos o tempo inteiro. É isso. Você vai fazer pergunta agora? Um pouquinho sobre como que acontece a alegria grupo kármica e no sentido também de a ressoma da consciência alegre facilitar as reciclagens desse grupo. Essa alegria, como ela se patologia, não é isso? Isso, então. Na penúltima, de baixo para cima, da patologia. Então, esse também é um exemplo que tem a ver com uma experiência que eu vivi nessa vida. Quando eu cheguei aqui, quando eu ressomei, minha mãe estava passando por um momento bastante difícil. Assim, ela tinha perdido o pai, a mãe, se afastou dos irmãos, mudou da cidade que ela nasceu. Então, assim, era um período de luto, vamos dizer assim, profundo. E, de alguma forma, eu cheguei, né, de alguma forma, com a minha energia mais, vamos dizer, vibrante, de alegria, que eu me sinto assim, eu acho que não é de agora, de alguma forma para auxiliá-la naquele momento, né? E ela sempre fala isso, assim, que meu nascimento, não só por ter um filho, mas o meu rosto, a expressão do meu olhar, ela não fala energia, porque ela não usa esses termos. Mas aquilo reavivou nela, deu a ela um sentido de vida, uma gratificação, né? E, ao longo do tempo, eu fui expressando essa maneira natural de ser, e isso ajudou bastante a ela também, e meu pai, essa família que tinha alguns problemas ali, e, de alguma forma, isso facilitou a reciclagem deles, né? E quando você estende isso para filho, e depois para marido, depois para o grupo inteiro assim, de amizades, você vai percebendo que faz uma diferença, né? Ajuda nessa reciclagem. Às vezes você tem um amigo depressivo e só dele te ver e saber que você chegou ali, ele já começa a mudar a forma de pensar. Então, foi pensando nisso que eu coloquei essa ressoma da consciência alegre, facilitando a reciclagem do grupo karma. Mas esse grupo karma que você está falando, esse seria mais no sentido da família? Mais especificamente, no primeiro não momento, do grupo sim. de estudo, de trabalho aqui, por exemplo, da Conscienciologia. Isso foi se expandindo ao longo do tempo nos outros grupos, você tem razão. Tanto é que lá na voluntariologia, eu coloco, né, que aqui, ó, o bom humor enquanto elemento desassediador no voluntário conscienciológico. Porque isso aconteceu também na questão da convivência dentro do voluntariado. O pessoal dizia que bom que a Hermânia está aqui, a reunião hoje vai ser animada. Então, o assunto é sério, o assunto é grave, mas a gente está ali, cheio de bom humor, cheio de energia positiva para conseguir resolver o problema, né? E, às vezes... Não é a carranca que resolve sempre, e, às né? vezes, faz uma piada e, dentro de um contexto que dá uma reanimada ali, muda o holopensene grupal. E isso ajuda, sim. Né? E as pessoas falam disso, né? Tudo bem? Sim. O negócio todo é ver, porque eu também já vi, por exemplo, o professor Valdo chamando a atenção muito de uma pessoa que vinha e, em qualquer momento, quando o assunto, aquilo que você falou, o assunto apertava um pouco, ou ele fazia uma pergunta mais séria, a pessoa dava risada, contava uma piada, e aí aquilo desvia a atenção, a convergência das pessoas em volta, né, para uma outra coisa. Você está resolvendo uma coisa séria aqui, se você, para amenizar, faz uma piada qualquer, o pensamento desvia. Então, às vezes, não é bom também. Sim. Eu sei porque eu também tenho que me controlar muito por causa disso, né? Mas é diferente. Não é desassediador. É diferente de você desassediar com uma postura mais... Então, tudo tem que ter mais leve, análise, né? Mais uma leve. postura mais leve. Hermânia, professora Hermânia, Pensenologia, página 29, segunda linha. O que caracteriza os interpensenes? Interpensenes é o que você vai trocando entre uma pessoa e a outra. Entre um e outro. Pensenologia, página 29, terceira e final da quarta linha.
Qual a diferença entre os xenopensenes e os intrusopensenes? São palavras sinônimas? Não. Às vezes eles podem ser iguais. Então, chega um xeno de estranho, né? Então, chega um pensamento estranho ao seu e ele pode ser um intruso pensene, no sentido de que é de alguém de fora, né? Pode ser de um assediador também. Então, nesse caso, eles são sinônimos. Não, porque Mas nem sempre... Nem sempre, porque né? pode ter um xenopensene. Vou fazer uma mímica aqui, né? É claro que não funciona assim, mas ele fica aqui, ó. E aí você abre para você capturar, você captar, né? Aquele pensene. E o outro não, o outro vem e entra para dentro da tua cabeça, que é esse que é o intruso pensene. Então tem uma diferençazinha aí, né? O xenopensene, como você falou, vem de fora, mas não vem e necessariamente é intrusivo. Ele fica na tua psicosfera e você assimila ou não, pela telepatia, você é um receptor ou não. Na Fatologia, página 29, quarta linha de baixo para cima. Poderia falar sobre a alegria malévola enquanto assediadora de ambientes? Então, do mesmo jeito que a alegria benévola, ela vai trazer uma atmosfera bacana, uma vibração positiva, a alegria malévola vai fazer o contrário, né? Porque você vai estar torcendo para alguma coisa que não vai ser positiva para alguém. Então, o que você vai ter com você ali naquele momento que você está pensando mal de alguém ou desejando mal de alguém? Assediador, com certeza. Já tem o seu pensene lá mais denso e ainda dos assediadores. Isso vai provocar o quê? Uma reverberação nesse ambiente e ele vai, com certeza, ficar assediado no padrão mais baixo de energia. Em Fatologia, página 29 também, terceira linha de baixo para cima, poderia aprofundar também a alegria benévola sendo desassediadora de ambientes? Pode exemplificar ou não é a mesma coisa, não? Alegria... não, a outra foi malévola. Agora ele quer o contrário, né? O contraponto. É isso, é exatamente o contrário. Se a alegria é benévola, você vai estar feliz, ou você vai estar preocupado, ou ajudando alguém a estar realizando algo, como aqui agora, né? A gente tem uma alegria benévola de estarmos juntos, discutindo esse assunto, todo mundo querendo fazer pergunta para clarear, ajudar a outras pessoas. E isso provoca o quê? Um desassédio no ambiente. Tem não sei se vocês viram uma regrinha lá no holociclo, que o professor Valdo botou um cartazinho lá, que para entrar lá no holociclo tem que dar um sorriso antes, é para desassediar, né? A própria pessoa, porque o sorriso acho que desassedia primeiro é quem sorri, e depois é quem está em volta, né? Ô, Rosa, posso fazer uma pergunta para... Pode. Vê só, na argumentologia, aí onde tem sorriso, que ela coloca como sinal universal de comunicação. Aí é bem extenso, né? Agora, me chamou a atenção essa questão do sinal universal de comunicação, porque esse é um fato. Se você comparar as fotografias das famílias de antigamente com as fotografias de hoje, as pessoas têm uma aparência diferente. O sorriso aparece nas fotografias de um tempo para cá. Antigamente as pessoas tiravam fotos sérias, né? Aquelas caras bem sisudas, bem formais. Você observou isso? Eu? Não. Eu você. não. A verbetógrafa. Não observei isso, não. Não prestei atenção, não. Pois observe que você vai ver que tem diferença. As pessoas antigamente, quando tiravam fotos, primavam pela seriedade. Sair de forma bem séria, cara fechada mesmo nas fotos. Mas é porque o sorriso tem uma vida bem longa, né? Eu tenho lá um livro dessa grossura aqui que fala sobre isso. Então, passou por várias etapas sociais. Teve uma época que era proibida a mulher sorrir, né? Então, tiveram várias etapas assim relacionadas com o sorriso. Até hoje tem locais, tem culturas que não permitem que a mulher sorria ainda. E tem outras não, que... E se a gente pensar um pouquinho também, até na nossa cultura aqui, quando alguém é brincalhão e risonho, às vezes as pessoas acham que ela não é séria. E não é assim. Não é assim. Hoje mesmo o professor Valdo disse assim, ó, ela é sorrisonha, mas ela é séria. Né? Para não achar que a pessoa é boba alegre, mas não é assim. Então, talvez nessa história das fotografias que ela está falando, foi uma época em que ficar sério demonstrava um certo status, né? Não sorrir nas fotos ia mostrar que a pessoa era séria, né?
Eu vou brincar com você porque o pessoal antigamente ainda não era bem brasileiro, né? Agora que está brasileiro, né? Demorava, né, mamãe? Demorava Olha, tanto o que o pessoal microfone, perdia gente, alegria. olha, não podemos falar. O ambiente é de alegria, mas a gente não pode falar sem o microfone, tá bom? Germânia. Tem mais uma pergunta aqui. Eu estou com várias perguntas, daqui a pouco eu passo para você. Ainda em Fatologia, página 30, primeira linha. Poderia exemplificar a alegria do reencontro com o grupo intermissivo? Ah, essa é boa, muito boa. Então, quando eu voltei para o IPC, lá em Salvador, que eu comecei a voluntariar, eu fiquei muito feliz, né? Porque aquele grupo, aquelas pessoas falam a nossa língua, né? A gente fala e não fica estranho. Isso é muito bom. Quando eu vim aqui para o CAEC, assim, as primeiras vezes, que entrava nesse tertuliário e via as pessoas, também vinha uma sensação muito boa de bem-estar e de alegria. E me lembro que foi bem marcante também no curso de empreendedorismo, no Congresso de Empreendedorismo lá em Manaus. Quando eu revi várias pessoas pela primeira vez aqui da Conscienciologia, gente, essa pessoa eu tenho certeza que eu conheço, né? Essa outra aqui também, olha que coisa bacana. Era uma troca de energia muito positiva. E, com certeza, esse reencontro tem a ver com... Porque a gente já se conhece do curso intermissivo. Então, você falou que a questão que você tem a hipótese dessa alegria ser trazida de vidas anteriores, vidas passadas. Você teve algum flash? Não, eu não tive flash. É só uma sensação, uma percepção. Porque, veja bem, quando a gente consegue ficar num estado assim, de bem-estar íntimo e de alegria por mais tempo, e mesmo que as coisas em volta estejam caindo, é porque é uma conquista evolutiva. Assim, a gente não achou essa alegria do dia para a noite. É um estado íntimo mesmo e que está ali. Isso reverbera, né, em torno, no ambiente, nas outras consciências. E agora depois eu vou te passar alguma informação que eu peguei aqui no seu verbete para você usar como hipótese de pesquisa. Tá. Obrigada, Marta. Eu te agradeço. Tem que ser uma alegria produtiva também, né? Porque também ficar só... Só feliz claro, não adianta, né? tem que transformar a aquilo em emoção, produtividade. se a gente não sabe o limite, aí já vira algo que não vai te prejudicar, porque perde discernimento, entra naquela a euforia dá problema também, né? Você entra numa euforia e para de raciocinar até. Entra na emoção e entra na enxurrada. Não dá certo isso também. Professora Hermânia, Fatologia, página 29, primeira linha, a alegria de viver poderia ser a proexis de um intermissivista? Quando eu botei a alegria de viver aqui, eu pensei simplesmente em estar aqui, viver. Estar vivo já é um motivo para a gente estar feliz. Com certeza a gente pode incluir a questão da proexis. Viver, estar cumprindo a proexis, mais alegria ainda. Essas perguntas estão vindo de Madrid para você. Que bom. Fatologia, no final da quarta linha, de baixo para cima, poderia relacionar a Melim no Incomplexes e o tema do seu verbete? Então, Melim ainda é melancolia aqui no intrafísico, né? Então, a pessoa está aqui, ela não está cumprindo com a proex dela. Quem não sabe o que é proex, é uma programação existencial que você faz no curso intermissivo antes de ressomar. E você, dentro dessa proex, você tem uma assistência a fazer. E, por algum motivo, você não está cumprindo com essa proex. Então, você começa aqui, ainda no intrafísico, a entrar em Melim. Aquela sensação no final do dia de vazio, de tristeza, tem alguma coisa errada, né? Assim, está tudo certo. Você olha para fora e diz, não, estou bem na profissão, estou bem no casamento, meus filhos estão aqui, tenho saúde, mas por que essa tristeza? Por que esse vazio? É um sinal de Melim. Tem alguma coisa que você planejou fazer que você não está fazendo. Em Fatologia, página 29, segunda linha, de baixo para cima, teria alguma casuística da ressoma da consciência alegre, facilitando as reciclagens do grupo Karma? Eu falei e vou repetir. Eu acho que eu sou uma consciência alegre que ressomei na minha família, no meu grupo Karma, para trazer alegria, trazer uma energia vibrante para aquela casa que eu percebo que eles precisavam disso. E eu também me beneficiei na companhia deles, aprendi muitas coisas, mas essa casuística eu trago a partir de mim mesma.
Eu acho que essa aqui você já respondeu, mas vamos ver. Fobiologia, em Fobiologia, página 31, poderia discorrer sobre a fobia social, gerando o mecanismo de defesa do ego, da fuga, da piada pela piada engraçada? Na minha autopesquisa, identifiquei esse mecanismo de defesa do ego ocorrendo para inclusão social em grupinhos. Então, a pessoa está morrendo de medo, né? Mas ela quer muito estar convivendo, estar em grupo, receber afeto daquelas pessoas. Aí o que ela faz? Ela chega lá e já chega com a piada. Então, a piada ela é usada para atrair aquelas pessoas e para esconder esse medo que ela está sentindo de estar naquele ambiente, né? Por isso que ela é um mecanismo de defesa. O que é a síndrome, na página 31, Sindromologia, o que é a síndrome de Schadenfreude? Então, essa síndrome ela se caracteriza pelo prazer que a pessoa sente de ver o outro estar muito mal, né? É a da alegria malévola mesmo, por isso que esse verbete é neutro. Então, a pessoa fica muito feliz de ver o outro se dar mal. Isso é muito comum entre os assediadores, né? Tanto aqui no intrafísico como do extrafísico. Em Serenidade, página 33, poderia discorrer essa sessão? Na página 33, depois aí da culturologia, você tem... Ok, já vi aqui. Então, assim, eu vou ler. Embora ainda não seja possível, para a maioria das consciências do planeta, conhecer e compreender a alegria contida do Homo sapiens sereníssimos, a alegria interassistencial pode ser o embrião, o primeiro degrau da conquista dessa compreensão. Então, o Homo sapiens sereníssimo seria o que a gente chama aqui na Conscienciologia do serenão. Então, a gente tem uma escala evolutiva, onde as consciências elas vão se desenvolvendo, evoluindo, e elas chegam a esse patamar de serenão, que é alguém que já é uma consciência que já ajuda a muitas pessoas, às vezes até um continente inteiro. Mas a alegria que ele sente, vamos dizer assim, a gente acha, né, a gente compreende que é uma alegria contida. Ele fica muito, ele está alegre de poder ajudar. A alegria que vem da interassistência, certo? Que eu faço assistência para o outro, também recebo. No nosso caso, que ainda não somos serenões ainda, e a gente está muito assim, vamos dizer, nessa escala, ainda abaixo disso, só de começar a se preocupar com o bem-estar do outro, a querer assistir o outro através das energias, do esclarecimento, isso que eu chamo de alegria interassistencial, isso já é um embriãozinho, o comecinho, né, disso que o serenão sente. É um primeiro degrau, eu coloco aqui. E isso é um fato, quando você vai dar aula, quando você termina de escrever um verbete. Vem uma sensação boa, uma sensação de alegria, assim, que você sabe que é uma priminéria, alguém né? ganhou com isso também, além de você, né? Então, assim, é um aprendizado, a questão da alegria interassistencial. A gente vai aprendendo. Professora Hermânia, na sua concepção, por que algumas consciências nesta vida intrafísica se incomodam com a alegria fidedigna alheia? A gente comentou isso, estava com uma amiga ali na refeitória, não estou vendo ela aqui, não, foi com a Isabela. Que às vezes você está tão feliz e chega com aquela vibração toda no ambiente, e aquela pessoa que não está bem com ela mesma, com os outros, e que está às vezes na depressão, pode nem estar em depressão, mas ela está triste, aquilo incomoda. Né? Porque, assim, de alguma forma, isso rodopia lá, chega na holosfera dela e vai tirar ela daquele lugar onde ela está. E a gente nem sabe se ela quer sair daquele lugar, porque é um lugar conhecido, onde ela já se sente confortável naquilo, e você está mexendo de alguma forma com aquela pessoa. E realmente eu já vi isso, às vezes incomoda. Às vezes incomoda e às vezes você não entende a alegria do outro, né? Quando você está profundamente assim, arrasada, assim, você olha a pessoa rindo, assim, por que aquela pessoa está rindo, né? Qual o motivo que ela tem para rir? Né? É falta de compreensão. E o professor Waldo tem um dos livros dele, ele fala assim, ó, que a gargalhada pode ser anticosmoética. Se o outro está em sofrimento, porque né? Você pode ofender o outro, né? E aqui, ó, em Fatologia, página 29, última linha.
poderia relatar a euforia no encontro com o duplista evolutivo? Ah, essa é boa, né? Eu ainda não achei a minha dupla, mas eu imagino que deve ser bem bom. Porque, assim, quando a gente pensa que a dupla é aquela pessoa que vai estar com você, é um companheiro de igual para igual, que está no caminho da autoevolução e também te ajudando, e que um dos contratos é também fazer assistência a outras pessoas, quer dizer, 1 mais 1 não vai ser só 2, vai ser muito mais que 2 em relação a assistir outras pessoas. Imagine o tanto de alegria, né, que chega em relação a poder realizar isso juntos, né? Então, espero reencontrar aí minha dupla. Agora tem uma pergunta especial para você, viu? Oi. Vou falar o nome, do Guilherme Matos, filho da Irmânia. Linda. Irmânia, como o bom humor e a alegria benévola a ajudou na sua evolução? O que você superou com a ajuda desse sentimento? Filho, pergunta difícil, né? Olha só, assim, eu acho que esse jeito de ser alegre, né, e tentando estar bem comigo e promovendo também, porque quando ele fala de alegria benévola, é que você já está, vamos dizer, beneficiando alguém com isso também. Eu acho que isso ajuda em relação, quando você ri, a expressão do outro também muda, né? É como se você trouxesse o outro para um patamar ali parecido com o seu. E as pessoas depois vão ficando agradecidas com isso. Às vezes vão até lhe procurando para ficar assim também, né? Eu já tive amigas e assim, amiga, por favor, vem aqui, a gente dá umas risadas, né? E então acho que o tempo inteiro nos grupos também, porque eu percebo que a alegria ela traz leveza. Então, você chega, você não pesa o ambiente, você chega e você traz mais leveza para o ambiente. E as pessoas gostam disso. Então, aí com o tempo elas foram gostando de ficar perto de mim, isso é muito bom. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você tem que falar alguma coisa, fazer uma TARES com a pessoa, fazer uma impactoterapia com a pessoa, você faz? Ou você opta pela alegria, para não se aborrecer? Não, claro que não. Minha segunda profissão é psicologia, né? Uhum. E eu atendo pessoas na clínica. E claro que lá tem uma seriedade, tem uma profundidade, você vai ressoar com o que a pessoa está sentindo. E se precisa falar verdades, claro que você fala. Nas aulas também, com os filhos também, né? Então tem um momento que você precisa estar séria e trazendo a profundidade daquele assunto, né? Então é isso que a gente tem que entender, né? É falar sério sem perder a alegria. Porque senão fica um antagonismo, né? Seriedade e alegria, né? E não é antagônico. Alguém perde uma pessoa, né? Alguém dessomou da família. Você vai chegar na casa dela esfuziante, morrendo de alegria. Não é assim. Você vai chegar lá, séria. Muito embora você não está com o mal-estar que ela está sentindo. E você pode transmitir isso. E até é bom, né? E dar essa força para essa pessoa. Mas você não vai ficar rindo e transmitindo, expressando a alegria nesse momento. Não é hora, né? Aí tem uma pergunta aqui, que é para mim, mas aí depois a gente pode compartilhar. Gostaria de saber quantas aplicações de arco voltaico são indicadas para um paciente doente de câncer. Isto é, número de aplicações diárias, quantas vezes, ou se é uma vez por dia, assim por diante. Olha, a minha experiência nessa área não é tão grande assim. Eu só tive experiência com uma pessoa doente, mas não foi assim de necessidade de muita aplicação. Mas eu vou te indicar, ler o verbete do professor Valdo, que é sobre o arco voltaico crânio-chacral, onde ele fala duas coisas que podem ajudar você nesse momento, até você ter uma resposta mais eficiente. Que é a seguinte, na fatologia dele, ele lembra da questão de que no SCP-2 a pessoa pode ter um arco voltaico tão forte que a pessoa pode ser recomendada à pessoa ficar 3 dias de repouso. Isso, na minha opinião, leva a gente ter até certa preocupação com uma pessoa que está doente de câncer. Você não pode colocar toda a carga nela, porque ela já está debilitada. Outra coisa também é na exemplologia aqui, que é
na exemplologia desse mesmo verbete, ele coloca o arco voltaico crânio-chacral imediato, que é aquele com a eliminação instantânea dos bloqueios encefálicos superficiais na primeira sessão. Então, na primeira sessão logo, você faz uma e já resolve a situação. E tem o arco voltaico crânio-chacral mediato, ou seja, para mais um pouquinho de tempo, com a eliminação dos bloqueios encefálicos enraizados através de 2 ou mais sessões, seja no mesmo dia ou em dias consecutivos. Então, aqui, olha, dá uma pista para a gente. 2 ou mais sessões. Não vai fazer arco voltaico direto na pessoa, mas 2 a 3 ou até 4 sessões, eu acho que fica bom fazer, mas o principal é você observar a pessoa que está doente, porque um arco voltaico é um circuito elétrico, né? Você dá faz um ajuste elétrico ali. Então, se a pessoa já está debilitada, você tem que ir com calma com a pessoa. Mas, pelo que está dito aqui, até umas 3, 4 vezes, se necessário, por dia. Agora, o importante que eu penso é manter durante muitos dias, né? Mesmo que você faça menos durante um mesmo dia, que mantenha durante alguns dias, certo? Então, assim, olha, pelo que eu li aqui, umas 3, 4 vezes ao dia, bem espaçado. Se a pessoa não se sentir mal, aí você pode fazer. Agora, o ideal é fazer pelo menos umas 2 vezes ao dia e mais dias, né? Certo? Não sei se alguém quer complementar com alguma experiência. Bom, você quer falar alguma coisa? Queria fazer uma pergunta. Sim. Irmânia, você comentou aí sobre a capacidade de manter a alegria mediante as dificuldades. Você vê alguma relação aí entre alegria e imperturbabilidade? Sim, porque esse sentimento, vamos dizer, íntimo, de bem-estar, de alegria que você conquista, muitas vezes você não perde ele porque lá fora aconteceu algo, né? Claro que às vezes sim, mas às vezes não. E me perdi, viu, Fernanda? Você faz de novo a pergunta? E você vê uma relação aí direta entre alegria e imperturbabilidade? Eu vejo uma relação direta, mas não completa, certo? Porque, assim, se a gente pensa que em relação à evolução, a alegria seria ainda uma emoção muito humana, né? E que, ao longo do tempo, você vai conseguindo transcender isso e conseguindo, vamos dizer, um apaziguamento íntimo, que já vai sendo diferente da alegria. Parece com a alegria, mas já é um apaziguamento mais íntimo, uma paz íntima, né? E aí eu acho que tem mais a ver com a imperturbabilidade, certo? Então, talvez ela seja o início do aprendizado da imperturbabilidade. Eu penso assim hoje. Não sei se alguém tem alguma opinião diferente da minha em relação a isso. Pega um pouquinho, tá para cima? Liga para cima. Pega da... Alô. Pegando esse gancho aí da imperturbabilidade com alegria, eu estava pensando aqui a condição da primené, né, que é um estado de euforia, também próximo de uma alegria constante, perene, de alguma realização, alguma conquista evolutiva. Seria, no caso, uma comparação igual a essa que você fez? A primené seria um estado de alegria constante, mas poderia se equilibrar a primené num estado de imperturbabilidade? Essa é. Eu penso da mesma forma. Eu acho que é como se fosse um crescendo mesmo. Você vai conquistando isso e vai formando aquelas sinapses e vai crescendo para a primené, para a imperturbabilidade até a desperticidade. Porque muitas vezes o próprio estado de euforização, de euforia ou de alegria muito intensa pode trazer um certo desequilíbrio. Mas aí já seria, no caso, não seria primené. Agora seria o contrário, uma euforia que tira você do seu discernimento. Você sai da capacidade de pensar com lógica, entra
vamos dizer assim, até numa questão de dispersão, por conta da euforia. Isso. Aí não é imperturbabilidade, é o contrário, né? Seria o oposto dessa emoção. É por isso que eu falei que, quando a gente pensa em alegria e a gente pensa em emoção, ainda é um estado bastante animal nosso, né? Do soma. E essas outras características, esses outros estados, como o Priminé e a imperturbabilidade, é quando você já vai transcendendo isso e indo para o discernimento, para o mental soma. Pela definição dela, está aqui, ó, é o estado de júbilo, contentamento, satisfação íntima. Então é íntimo, né? Vivenciado pela consciência, caracterizado por sensações psicossomáticas agradáveis. Então é psicossomáticas agradáveis. Essa sensação de Primené, ela já ultrapassa a sensação psicossomática, ela já é mental somática. Manifestadas pelo sorriso, risada, olhar, bem como padrão da holosfera consciencial. Então, eu me lembro uma vez que eu estava aqui, já morava aqui em Foz do Iguaçu, e assim, a pessoa chegava para mim: Rosa, você está triste por quê? Eu falei: não, mas eu não estou triste. Aí a outra pessoa: Rosa, você está triste por quê? Eu falei: mas eu não estou triste. E aí chegou na mini tertúlia, eu falei: professor Valdo, pode existir algum estado íntimo de satisfação, que a pessoa, todo mundo em volta de você acha que você está triste e você não está? Ele falou assim: é isso que é a Primené mental somática. Quando você está em Primené mental somática, sabe, não tem a coisa esfuziante. Essas coisas esfuziantes, nem essa expressão para o outro de... Você está contido em você, mas sem estar contido, sem estar fechada, né? Você está assim, super bem, mas estava pensando em coisas e metabolizando coisas do pensamento. É essa. E eu não sabia definir aquele estado, porque as outras pessoas me identificavam como uma pessoa triste e eu mesma estava me sentindo super bem ali naqueles dias, né? Não estou dizendo que eu estou sempre assim, não, gente. Mas, assim, naqueles dias ali eu estava ótima. E eu fiquei meio assim chocada com aquilo, porque eu também estou pesquisando ainda sobre repressão. E tem essa questão, né? Da pessoa reprimida se achar muito bem, mas ela está reprimida e não está se expressando. E aí tem uma certa confusão, mas assim, é inconfundível, na verdade, o bem-estar íntimo do estado reprimido, do estado de euforia. É uma sensação assim, que mesmo que não seja duradoura, mesmo que seja fugaz, já vale muito. Já vale. Como padrão assim, de qualidade. Isso. Quem viveu sabe, né, Rosa? Pois é. Quem experimentou. Eu também quero falar. Você fez a pergunta para a Irmânia, né? Se ela, quando tem que falar alguma coisa, fazer uma análise, como que é, né? Eu provoquei. Eu estou tendo a oportunidade, a alegria também da gente compartilhar um curso lá em Cascavel, que nós estamos dando juntas. E eu vi que, acompanhando as aulas dela, ela tem bastante seriedade quando precisa, quando é necessário, né? Algo assim. Até acho estranho, né? A gente que conhecia a Irmânia faz 2 meses, mais ou menos, por aí. E foi uma alegria muito grande. A Irmânia e a Beth são pessoas que a gente está se reencontrando e parece que, né, Irmânia, né, parece que é a mana mesmo, né? De muitas décadas, né? ou séculos, não sei, alguma coisa nesse sentido. Então, eu consegui perceber esse lado alegre quando a gente brinca, quando eu vou buscá-la lá na rodoviária, que ela vem de Foz, vai de Foz para Cascavel, e a hora que ela entra em sala de aula, que o assunto requer uma mais seriedade no trato, não é? Então, eu acho interessante isso. A alegria, ela é bem pensada nos momentos, né, que a gente tem a descontração e, quando é necessário, traz a seriedade também que o assunto requer. Isso é muito bom. Eu queria perguntar, Irmânia, esse seu jeito, esse seu traço alegre, você já fez alguma pesquisa se tem alguma coisa com a tua Seriex, tipo, o teu sobrenome vem de alguma origem de povos muito alegres, do tipo, os italianos têm essa, né? A família fala alto, agitados, todos muito alegres, dançantes. Tem alguns povos que são bem alegres, os libaneses, né? Os árabes. Tem a ver com isso? E a outra pergunta seria, se tem alguém na tua casa que é muito parecido contigo, tua mãe, os teus irmãos, o pai, que você possa ter puxado isso deles? Olha,
Em relação à série X, eu não tenho clareza. Mas, assim, eu já tive, assim, retrocognição e também sensações aqui ao ter contato com a cultura celta, que parece que era uma cultura bastante ligada à natureza, né? Eles expressavam bastante alegria através da dança, nas colheitas. Quando eu escuto a música celta, quando eu danço a dança celta, né? Eu me sinto em casa, né? Então, assim, é o único viezinho que eu percebo em relação a outras culturas de outras vidas, né? E nessa, meu pai disse que a minha avó, né? Eu conheci a minha avó e ela era assim mesmo, bem piadista e bem alegre, a mãe do meu pai. E na minha casa eu tenho um filho também que é bem animado, né? Eu digo a ele, meu filho, você é a alegria da casa. Ele está sempre assim trazendo um sorriso, uma alegria para a gente, um bem-estar. Tem isso. Tudo bem? Bem parecida com você. Eu também sou muito sorridente, muito alegre. E na minha casa, a minha mãe é assim, sabe? Ela é muito alegre. E é italiano. Então eu vejo, talvez por conta dessa... Eu também não tenho a minha série X, também não tenho retrocognição ainda, mas eu acho que eu lá de casa eu sou a única mais parecida com a minha mãe dessa alegria toda, sabe? Bem feliz. Como a gente estava dizendo na hora do almoço, né? Que hora a gente tem que dar uma acalmada, porque senão a gente suga muita energia. A gente pega a holosfera do outro. E aí tem que acalmar para... Senão eu fico muito cansada. É impressionante, que a gente estava dizendo, né? Fala um pouquinho disso também para a gente. Porque se você vai na questão da emoção ali pura, da alegria, e você se perde naquilo, você fica na dispersão mesmo, e sua energia se esvai. Eu já tive experiências disso, né? Quando eu era adolescente, então, que eu me jogava assim nessa coisa, até para conquistar o grupo, né? E ficava lá alegre, feliz, satisfeita e conversando com todo mundo e num movimento intenso. Depois eu ficava tão cansada, né? E aí eu fui aprendendo que não era assim, que eu podia expressar de outra forma e não perder energia com isso, né? A alegria mesmo íntima, como você coloca aqui, é uma coisa íntima, né? Não precisa de estar né, fazendo aquele carnaval todo. E é um barulho, uma zoada, né? É uma zoada. Meu pai dizia que eu era gaiata. Essa menina é gaiata. A gaiatice, que eu boto aqui também na elencologia. Então, professora Hermânia, para a fatologia, página 30, terceira linha, você traz a alegria da projeção consciente. Nas tentativas de me projetar conscientemente e me ver deitada na cama, obtive recentemente êxito. Fiquei tão feliz que quis dar um sorriso, mas não tinha boca. Fiquei achando estranho, mas senti que sorri assim mesmo. Poderia comentar? Essa de Madrid também. Então, geralmente é assim, a gente fica muito feliz lá, quando está mais livre, né, do restringimento intrafísico, poder volitar, poder estar em um ambiente extrafísico positivo. E isso traz uma alegria. E assim, você tem a boca do psicossoma lá, né? Podia rir, com certeza deve ter rido, né? Então, assim, o psicossoma é o nosso veículo da emoção. Então, mesmo não estando no corpo físico, no soma, lá também no extrafísico, você estava de psicossoma, com certeza essa emoção, vamos dizer assim, esse sentimento estava lá também. Mas, de repente, ela já devia estar com o mental soma, porque a tendência, né, principalmente nas... Não estou dizendo que ela estava numa Comunex avançada, mas, assim, quando a Comunex é muito avançada, a tendência é você se manifestar com o seu psicossoma em forma de uma bola de energia. Então, a tendência da gente, na medida que vai evoluindo, é perder mesmo a forma do corpo, né? Então, você está projetado de psicossoma, às vezes você não percebe mesmo as partes do corpo, mas isso é ótimo para descondicionar. E isso mostra cada vez mais que a alegria não depende de um sorriso. Isso. É da condição interna, né? Você ia falar alguma coisa? Está além do soma, né? Está além do soma, do psicossoma, com certeza tem uma transição, né, do psicossoma até o mental soma, que o mental soma você vai chegar na primené, mesmo mais evoluída, né? Mas é bom, né? A experiência dela de não achar a boca para sorrir é muito boa. Bastante positiva. Então,
pode ser um incentivo para você se projetar mais ainda. Né? Isso. Pode ser, porque a tendência da gente é perder mesmo. Quer dizer, na medida que vai evoluindo, né? E eu já perguntei para o Soval, né, se a pessoa está lá na Comunex avançada, não são todos que eles precisam de, às vezes, se transformar num psicossoma próximo ao corpo, se chega, por exemplo, vamos supor, alguém só para visitar e sair, se a pessoa não tem condição de se manifestar com bola de energia. Então, a bola de energia ela é flexível, vamos chamar assim, né? Ela é moldável ali. E é o que a gente precisa de aprender a fazer. E um dia a gente chega lá. Chegaremos. Politicologia, página 30. Poderia exemplificar o que seria a meritocracia? Estaria relacionada às leis de causa e efeito? Como a conscienciologia argumenta esse mérito de cada consciência? A meritocracia seria... Porque a gente diz que não tem privilégio evolutivo, né? A gente tem mérito evolutivo. Então, você se esforça, você muda para melhor, evolui, e isso é mérito seu. Então, eu coloquei aqui em relação a essa conquista desse bem-estar íntimo, dessa alegria, a partir do mérito. Você galgou isso, você com certeza fez alguma assistência, também foi assistido, e agora você pode estar assim. Então, é mérito nesse sentido, meritocracia. E como a conscienciologia argumenta esse mérito de cada consciência? Então, a partir do autoesforço dela em relação à responsabilidade com a autoevolução dela. Né? Tem a ver com a ficha evolutiva pessoal, né? Uhum. E aí ela pergunta também da lei de causa e efeito. Óbvio que tem, Isso. né? O que você faz, você vai receber de volta. Né? Você faz assistência, você vai criando mérito até para participar do curso intermissivo da próxima vez. Né? A gente poderia dizer que a causa seria a ficha evolutiva pessoal dela e o efeito seria o mérito, né? Isso. Legal. Fica bom assim. Relevância, página 32. Poderia explicar como podemos qualificar o item 4, inteligência evolutiva, para vivermos melhor a alegria holossomática pessoal? Então, eu acho interessante ler isso aqui, porque são 4 qualidades intraconscienciais denotativas da vivência da alegria holossomática. Então, elas são intraconscienciais, né, de dentro da consciência, conquistada. Essa pessoa ela já tem uma alegria holossomática, vamos dizer, aquela alegria mais madura, que não é a subcerebral, que está lá na caracterologia. Quando ela começa a vivenciar essa alegria holossomática, ela começa a ter mais gratidão, pelo menos de estar aqui vivo, de estar bem, né, de ter pessoas ao seu redor. Ela começa a se queixar menos, né? Agradece mais e se queixa menos. Ela começa a valorizar as conquistas evolutivas que ela já fez. Pô, que bacana que eu vim nessa família, que bom que eu tenho discernimento, que eu pude estudar, ou então que interessante esses amigos que eu tenho. Então, seria isso aí. Depois vem a questão da holomaturidade, quando ela já começa a usar essas faculdades físicas, mentais, emocionais e energéticas, na realização da PROEX. Isso já denota que a pessoa não vai desperdiçar o tempo dela fazendo atividades que não vão ajudar ela vamos dizer assim, a amadurecer, a perceber que ela tem uma PROEX ali a ser feita. A inteligência emocional vem em seguida, como uma forma de você já ir vivendo com o outro de uma forma mais cosmoética, né? Você vai tendo autodiscernimento mais profundo e constante, e usando isso na sua conviviologia, certo? E daí, nesse crescendo, a gente chega na inteligência evolutiva, que seria a aplicação lúcida do mecanismo da evolução consciencial, pessoal, incluindo a cosmoeticologia, seriexologia e proexologia. Então, assim, você percebe que você não está aqui pela primeira vez. Você já esteve aqui em outras vidas. Essa é só mais uma, você ainda vai voltar. Então, por que desperdiçar essa? Isso é sinal de inteligência evolutiva. O que você faz aqui é interessante que você faça a partir da cosmoética. Você vai percebendo que o que você faz reverbera positivamente ou negativamente. Então, essa ampliação da ética para a cosmoética também é um sinal de que você tem inteligência evolutiva, né? E cumprir a PROEX, que é o que você planejou lá. E aí, essa inteligência evolutiva,
com certeza, é como se fosse um retro-feedback. Você vai tendo mais alegria holossomática e vai percebendo que isso também te ajuda a desenvolver a alegria evolutiva. É como se fosse uma coisa ajudando a outra. Não sei se expliquei. Professora Hermânia, poderia aprofundar um pouco a questão dos limites entre a seriedade e a alegria? É porque eu estou perguntando isso. Porque, às vezes, eu percebo que a seriedade, às vezes, é uma fachada para esconder o mau humor, a repressão, a autorrepressão, a tristeza. Então, aquela pessoa que fica o tempo inteiro... Não, eu sou sério porque eu estou atuando... Por exemplo, com verdade relativa de ponto, tem que manter a seriedade, não posso manifestar um sorriso, um olhar mais alegre, uma expressão mais solta. Então, em que momento, assim, quais seriam esses limites, né, em que a seriedade... Às vezes a pessoa está perdendo essa característica essencial, às vezes que ela pode ter ou conquistar e se perde no contexto. Eu penso que talvez ela não esteja sendo ela. Eu acho que o limite é esse. Assim, eu estou sendo quem eu sou ou eu estou querendo representar um papel? Um papel artificial, baseado no que o outro vai dizer, no que o outro vai pensar. Então, ele não está preocupado se aquela pessoa, naquele momento, está precisando de uma assistência diferente daquele coisa sisuda e séria, só para ele mostrar, né, satisfazer o egão dele, que ele sabe, né, até aquele saber poder, aquela intelectualidade que deixa o outro lá embaixo, e eu sou sério, né, e eu sei. Então, primeiro lugar é isso. Estou sendo espontâneo, estou sendo eu mesmo nesse momento, é disso que essa pessoa está precisando nesse momento. Então, no momento que você começa a pensar assistencialmente, eu acho que o limite chega aí também. Então, o que o outro está precisando naquele momento? E a gente tem o exemplo do professor Valdo aqui, né, uma pessoa séria, a quantidade de coisas que ele já escreveu, que já falou, que já fez, é incalculável, né, o que a gente sabe. No entanto, tem horas que ele faz a gente rir, o tertuliário inteiro cai na gargalhada com as coisas que o professor Valdo fala. Às vezes levanta e imita alguém aqui, né? E por isso ele não deixa de ser sério, e por isso ele não deixa de saber, e por isso ele não deixa de fazer assistência, pelo contrário. Então, eu acho que essa coisa é muito de egão, né? A pessoa está lá, presa no ego dela, na imagem dela, e por isso ela fica nesse lugar. Alguém ensinou isso para ela, e ela tomou como aprendizado ali, e ficou com isso congelado. Inclusive porque assim. Tem casos que a pessoa pensa assim, a pessoa ri uma única vez, nossa, você ri, você sorri, e fica aquela surpresa, digo, as pessoas achavam que ela não sorria, achavam que ela não tinha, né? A coisa é tão... Não se dá o direito de sorrir, né? Fica até meio patológico isso, né? Que, poxa, todo mundo precisa relaxar, estar bem. Mas do mesmo jeito que você falou que tem um mecanismo de defesa do ego, do sorriso, tem o mecanismo de defesa do ego da seriedade. Da sisudez, né? Da sisudez, não é nem seriedade. Proteção, seriedade é diferente, né? É ficar quieto. É uma proteção, então. É uma proteção. Era isso que eu estava querendo colocar aí para você também, para você expandir. Essa questão da seriedade, como demarcando um limite para que o outro não ultrapasse, uma forma de defesa. Defesa do ego, né? De mostrar, inclusive, às vezes, um pouco conhecimento sobre alguma coisa que você tem. Eu já vi isso em pessoas assim no meu trabalho, juízes, né? Como não tinham muito bom preparo, criavam uma distância justamente para que não permita que você, adentre o espaço dele, faça perguntas que ele sabe que não vai ter resposta. Então, a gente percebe isso no dia a dia, né? Aí, se você puder expandir... Eu acho que você já expandiu, né? Mas... Como Rosa falou, é um mecanismo de defesa, porque ele está mal usado, está deslocado, é outra coisa que a pessoa está sentindo. Às vezes pode ser insegurança, às vezes pode ser medo, e ela está usando a sisudez para se defender. Professora Hermânia, sobre essa questão de você evitar o sorriso, evitar a alegria como uma desculpa para você não se expor mesmo, tem muita gente que fala sobre aquela questão da euforia quando ela começa a se tornar patológica, quando você chega e está tão alegre, mas tão alegre que diminui o discernimento, que tem até um motivo para isso. Mas como que você consegue separar que você está alegre ou que você está excedendo da conta e já está entrando numa euforia que é danosa? Então, isso precisa você fazer autopesquisa, mergulhar em você. Inclusive no seu corpo, né? Porque o corpo ele vai dando para a gente essa percepção.
em relação à emoção. É através do corpo, claro, também do pensamento, que você vai percebendo assim, o que está de mais, o que está de menos. Porque, por exemplo, quando você sente muita alegria, essa da euforia, se você perceber, o seu diafragma ele já começa a ficar contraído. Né? E, se você observar, tem lugares do corpo de muita tensão. Então, já não é aquela alegria relaxada, normal, vamos dizer assim, prazerosa. Ela já vira uma alegria tensa. Então, eu percebo, Douglas, que tem a ver com autopercepção. Esse limite você vai buscar na autopercepção. Perceber sensações corporais, percepções. O seu corpo pode ser uma bússola nesse momento. Aí você já começa a sentir calor, às vezes, né? Começa um calor e uma agitação também. O seu corpo fica agitado, né? Quando chega essa alegria da euforia exagerada. E depois o seu pensamento já não é mais o mesmo, às vezes até tontura chega. Eu já senti até tontura. Então, já saiu dali, vamos dizer assim, de uma questão mais rígida, né? Não, você não está mais naquele padrão rígido. Isso eu experimentei muitas vezes. Mas foi através da autopercepção, do mergulho em mim, que eu fui dosando e aprendendo. Opa, olha só. É uma manifestação de um tipo de pensenidade também, né? Essa coisa de alegria fácil, assim, sem um discernimento, é um padrão energético, é um padrão de pensene que a pessoa tem. Aí você pode agregar outras consciências, né? Uhum. E às vezes vira um vício, um hábito, um mau hábito mesmo, né? E é pensênico mesmo. Isso. Além desse ponto, será que você pode expandir um pouco, não sei se você já falou, mas sobre aquela ditadura da felicidade, onde você tem que mostrar sempre para as outras pessoas que você é uma pessoa alegre, você não pode ter momentos de tristeza. Isso é muito sério, a gente falou um pouquinho, mas eu acho importante você falar de novo, porque até tem o uso dos medicamentos nisso, né? Eu acho que nossa sociedade, ela quer ficar no superficial. É importante sorrir, é importante mostrar lá no Facebook que você está feliz, que você está com os amigos, que você saiu, que você viajou, que você isso, que você aquilo, né? E, assim, a psiquiatria mesmo já fala de dados, de números, de uso de medicamento para depressão de forma irregular, que não deveria usar. Às vezes a pessoa está numa tristeza apenas. Então, ela perdeu alguém, ela mudou de cidade, acabou um relacionamento, ela está numa tristeza que é saudável. Nesse momento, a tristeza é saudável. Você entra naquele luto e sai dele. Mas não posso ficar triste, bolinhas para dentro, e vou ficar feliz, porque eu tenho que ir para a festa, tenho que ir para a balada, tenho que fazer isso. Então, a pessoa não mergulha no real sentimento daquele momento que é necessário, né, para, vamos dizer assim, ajudar aquela emoção e refazer aquele estado psicológico. E depois a alegria vai chegar de novo, mas naquele momento não. E então a nossa cultura, ela não quer isso, né? Você tem que estar. Os programas de televisão o tempo inteiro trazem a gente para essa questão, né? Professora, será que através da análise durante o momento da tristeza, do porquê que você está triste, imergindo mesmo no sentimento, você consegue amplificar a alegria quando você está mais homeostático? Sim, porque você precisa. Esse livro, Douglas, fala disso, né? Alegria, a entrega ao corpo e à vida. E são vários relatos de sessões com pacientes que chegaram cheios de culpa, com depressão, com tristeza. E a partir do momento que essas emoções, esses sentidos, vamos dizer assim, mais difíceis, desagradáveis, foram sendo expressos na sessão, claro que com terapeuta, com alguém de confiança, num ambiente seguro. Isso, essa expressão vai trazendo, vamos dizer assim, essa emoção ela vai se dissolvendo, vai se diluindo. E quando ela desaparece, porque a emoção ela é passageira, ela é cíclica, e um grande medo nosso é de que isso não passe nunca. Então, por exemplo, eu estou com uma coisa desagradável, eu estou na raiva ou eu estou na tristeza. E o nosso medo maior é que isso não passe nunca. Mas as emoções, elas são cíclicas, elas vão passar. Tudo passa, né? Alegria, tristeza, tudo passa. Claro que no momento da tristeza de uma perda, ela vai demorar mais, mas ela vai passar. Então, no momento que isso é diluído, que isso é trabalhado, que isso é
há uma expressão desse sentimento, volta, a alegria chega. E ele fala que depois os pacientes chegam com brilho no olhar, mais saltitantes, com a pele mais rosada, saem da depressão, né? Então, é uma questão de trabalhar e expressar adequadamente aquele sentimento que às vezes está reprimido, está represado, pode ser lá de trás da infância difícil, né? De um trauma vivido, mas que é necessário trabalhar, buscar resolver, olhar para isso, esmiuçar essa emoção, até a gente aprender com ela que ela vai embora. É um estado apenas. Hermânia, você fala aqui na sinonimologia, você traz 6 sinônimos, mas nenhum deles é o nome felicidade. Aí eu fiquei pensando, qual a diferença entre alegria e felicidade? Será alguma coisa relacionada, assim, você fala na tua definologia, sensações psicossomáticas, né? Será isso ou não? Veja bem, a alegria seria mais a emoção. Se a gente pensar nas emoções mais instintivas, que os animais também têm. Você vê aqui que eu até coloco a alegria do animal de estimação quando o dono chega, né? Ou do bebê. Então, seria, por exemplo, o medo, raiva, a alegria. Elas são mais instintivas, vamos dizer, elas são dessa parte do nosso cérebro mais antigo, mais primitivo, e que serviram bastante para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da espécie. Vamos imaginar se nós não tivéssemos medo de altura. O tempo todo a gente ia se jogar do penhasco, porque deve ser muito gostoso pular dali de cima, né? Mas aí a gente foi descobrindo que morre, então você ficou com medo. A dor, você bota a mão no fogo, você vai sentir dor. Então, esses mecanismos, essas emoções, elas são bastante úteis, né, na questão da evolução da espécie e da nossa preservação. Mas o humano, ele já desenvolveu o sistema límbico, o pré-frontal, né, onde a gente usa mais essa questão do discernimento, do planejamento, da cognição. E a felicidade seria diferente da alegria nesse sentido, em que você pode até não estar alegre, mas você vai pensando, raciocinando sobre as coisas, e você vai ganhando uma felicidade. É como se fosse a alegria pensada, a alegria raciocinada. A felicidade seria mais uma alegria, eu vou falar assim, mental somática, né? Entendeu? Já diferencia da emoção. Bem, tem uma outra, na tua frase enfática, você coloca assim, a conquista da inteligência evolutiva se dá segundo a segundo. Eu gostaria que você comentasse essa frase correlacionando com a questão da alegria em si. Por que você pensou nela aqui? Para o teu verbete? Eu vou falar a frase enfática inteira. A manifestação da alegria benévola e duradoura demonstra o desenvolvimento da holomaturidade da consciência lúcida. A conquista da inteligência evolutiva se dá segundo a segundo. Porque a alegria benévola é aquela onde você já faz uma interassistência, certo? Duradoura porque mais e mais vezes você vai fazendo mais e esse sentimento ele vai ficando, vamos dizer assim, mais duradouro, ele não é fugaz. Ele pode até ser fugaz, mas como você vai aprendendo que fazer assistência ajuda na evolução, e isso tem a ver com a inteligência evolutiva, porque você começa a perceber que você não veio aqui pela primeira vez, você não vai evoluir sozinho. O que você fizer, vamos dizer assim, de errado ou destrutivo com alguém, você vai ter que, de alguma forma, arrumar isso depois. Isso tem a ver com a inteligência evolutiva, né? E isso é segundo a segundo. É cada ato seu, cada pensene seu, cada pensamento, sentimento e ação sua vai se dando segundo a segundo. E isso vai ampliando o seu senso de, vamos dizer assim, de multidimensionalidade em relação a essa questão da inteligência evolutiva. Não sei se expliquei. Explicou, ficou bem comentado. Então, professora Hermânia, gostaria de perguntar qual seria a sua opinião a respeito das pessoas que são alegres serem sempre cobradas. Das pessoas que são alegres serem sempre cobradas. Sofro isso na pele. As pessoas que me querem ver sempre sorrindo, alegre, e nós sabemos que não funciona assim. Antes me deixava influenciar por isso, mas agora não funciona mais.
Tive que fazer um trabalho insistente comigo mesma. Escrevo da Itália e aqui durante o inverno as pessoas se fecham muito. Tudo muito cinzento. Se torna engraçado o fato de nós brasileiros conseguirmos sorrir, independente do tempo. Isso chega até a incomodar algumas pessoas. Ela queria que você comentasse. Então, foi aquilo que a colega Elizabeth falou no início. Lembra, Beth? Vem da Itália, ó. Vocês falaram Itália aí, ó. Eu estava pensando na Itália direto também, quando falou nessa negócio Depois de eu vou alegria. levar para minha outra pesquisa. Que eu não acho o povo da Itália tão alegre assim, não. Eu já fui lá várias vezes, a minha filha mora lá. Eu acho que tem uma coisa de ser muito falante, falar muito alto e alegria. Eu não acho eles tão alegres assim. Não estou dizendo que eles sejam amuados, não, mas tem uma pequena diferença aí. Então, em relação a isso, da cobrança da pessoa alegre, é como Beth falou. A pessoa, se você quiser complementar que você viveu isso, então a pessoa está sempre se mostrando alegre, 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 e o outro gosta de ver, assistir isso na pessoa. Então, no momento que ela chega triste, ué, o que está acontecendo? Por que você não está sorrindo? Por que você não está alegre? Então, vamos dizer assim, seria uma forma de querer aquele sorriso, né? Como se gostasse daquela forma da pessoa, aquelas energias que chegam, né? Depois ela chega diferente, tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa errada, né? Você quer complementar? Bem isso mesmo que tu fala, né? Eu vivenciei algumas vezes isso, por isso que te perguntei, porque me dei conta há pouco tempo atrás que muitas vezes usei esse mecanismo. Apesar de eu ser uma pessoa muito alegre, que dou muita risada, que estou sempre sorrindo, mas me dei conta que muitas vezes, quando chegava em ambiente sério, as pessoas ficavam assim, mas o que houve? Aconteceu alguma coisa? Você está triste com uma cobrança, como se você não pudesse, em alguns momentos, estar triste. Então, por isso que eu conversei, quando ela me falou do verbete dela, eu disse, eu penso em falar, às vezes, sobre falsa alegria, porque vivencio isso muitas vezes. Mas a gente também tem que poder se permitir, nesses momentos, explicar para as pessoas o que está acontecendo. E, bom, se elas gostaram ou não, é uma questão de elas aprenderem a conviver também. Porque, às vezes, eu acho que elas também não estão tão bem e estão acostumadas que você alivia o mal-estar delas. Quando você não está bem, você não consegue fazer isso, vem a reação, né? Então, é isso que eu estou pesquisando. Mas eu ainda acho que tem uma terceira posição, que é aquela hora que você é alegre, está sempre falando, sempre contando alguma coisa, sempre sorrindo. Mas tem aquela hora que você continua alegre, só que você não está sorrindo e não está falando. Você só está pensando. E a pessoa acha que você não está bem, que você está infeliz, e não está. Então, são várias posições aí que eu acho que é importante, porque senão você fica na obrigação de ficar sorrindo para mostrar que está alegre, e não é essa a realidade. Você pode estar feliz, estar alegre, feliz e alegre aí no sentido de mostrar a alegria através da felicidade, a felicidade através da alegria, e pode estar pensionizando, articulando uma boa ideia, entendeu? Você está super feliz, super alegre com as tuas ideias ali, e está meio fechada para o mundo, mas para a ideia você está feliz, está alegre. Esses dias, no encontro de voluntários do PC, nós fomos falar, eu e a Irmânia, sobre o congresso que vai ter no fim do ano. E eu falei, ela falou, e eu falei de uma forma como eu estou falando agora, né, para o público. Uma moça que me conhece, que é minha colega voluntária, disse, o que tu achou da nossa fala? Ela disse, você estava muito séria, Elizabeth. Eu digo, mas eu sou uma pessoa muito séria. Não, você não é assim no voluntariado, você está sempre rindo, brincando. Mas quando eu tenho que falar sério, eu falo sério, eu não vou ficar dando gargalhada lá na frente, rindo, falando sobre um congresso. Então, veja, as pessoas cobram também da gente quando a gente muda um pouco a postura de, mas eu sou uma pessoa muito séria, mas sou alegre, dou risada e brinco. Então, essas coisas que a gente... Tem uma confusãozinha aí, né? Entre rir, ser alegre. Pode falar. Dentro disso também, às vezes, você está num processo reflexivo. Então, você não está nem triste nem alegre, mas você está introspectivo. Introspectivo. É uma outra situação. E como nós três temos um pouco essa característica, né? A gente está muito alegre, conversando com as pessoas e tal, e, de repente, lembra até a pergunta, mas o que está acontecendo com você? Você está estranha? Não, gente, eu estou pensando, estou refletindo. Então, essa cobrança, às vezes a gente se dá conta também às vezes a gente faz isso, porque a gente está acostumada com a pessoa daquela forma. Né? Então, a gente tem que
a nossa sociedade, hoje, como falaram aí no Facebook, tem uma cobrança muito da tal da felicidade. Então, as bolinhas, né, que as pessoas tomam aí, os Prozacs da vida, é porque a pessoa tem que estar sempre bem. Então, esse processo de introspecção e se deparar com você, o que não está bem, ou aquela sensação provisória de tristeza, isso não tem problema nenhum. Então, a gente tem que começar a tirar esses padrões aí que não ajuda a pessoa a nada, né? Muito pelo contrário, traz mais tristeza, né? De colocar um formato que não é dela. Então, isso também... Embora a nossa tendência, né, cada vez mais é estabilizar no padrão homeostático. Né? Eu queria fazer um... Mas eu acho que a gente vai procurando nesse sentido, né? Mas não adianta tapar o sol com a peneira. Tem um contraponto aí interessante, que aconteceu, é uma situação fato que aconteceu comigo semana passada. Eu estava doente e as pessoas ligaram para mim, só que eu não me entreguei à doença, sabe? Eu estava até animada e feliz. Eu digo, eita, eu tenho que ficar mais triste para poder acreditarem que eu realmente estou doente. Porque eu estava nesse estado, e isso é interessante também, como assim, se eu estou doente, eu tenho que estar triste. Não necessariamente, você pode estar doente e pode estar lúcida para a questão e estar trabalhando, né? Aí eu achei interessante esse exemplo, porque foi real. Foi real que aconteceu. Você quer falar? A alegria, ela pode ser assediadora? Alegria assediadora, vamos pensar um pouco, né? Tem a situação de... Tá tão alegre, chega a pessoa... Nossa, como que você está alegre? E o cara fica incomodado por eu estar alegre. A gente falou disso aqui, não foi? Que incomoda, porque o outro, às vezes, está num lugar lá de uma tristeza, de depressão, bastante acomodado naquele estado. Ele não quer sair dali, ele está... É o que ele conhece. E, de repente, chega alguém com uma vibração diferente e incomoda mesmo. Ué, vai ficar mexendo aqui no meu cantinho? Incomoda, sim. Agora, Douglas... Agora, não sei se chega a assediar, né? Não sei também. Agora... Assim, em se tratando de consciência, tudo é possível, né? Entendeu? Você pode estar com uma alegria que não é sua, pode ser de um assediador para fazer o triângulo lá de assédio. Pode ser, eu não estou dizendo que seja. Agora, tem uma coisa do professor Waldo, eu até já falei aqui, que talvez, num dos livros dele, que ele falou que a gargalhada pode ser anticosmoética. Então, assim, você tem que ter o respeito ao ambiente que você está e à tristeza do outro, antes de você dar uma gargalhada qualquer, que aquilo pode ofender o outro. Não está assediando necessariamente, mas é anticosmoético com aquela situação do outro. Entendeu? Eu acho que quando eu li isso, eu fiquei bem impactada quando eu li isso, sabe? Não sei te dizer qual é o livro, se é o 700 ou se é o Reurbanizado, é algum desses grandões, assim. Também lembrei dessa questão, conta muito a intencionalidade daquela gargalhada, estar a demonstrar isso, porque às vezes a intencionalidade pode ser querer se mostrar, querer muitas vezes ganhar o espaço, ter um espaço naquele meio, e isso pode assediar o outro, enfim, porque a intencionalidade já não é cosmoética. Eu gargalhava muito, então estou controlando. Rosa, só aqui em cima, Laura. No último degrau aqui, ó. Oi. Tudo bom, né? Você mudou de lugar, você senta sempre aqui? Né? É que eu cheguei depois. Eu só queria falar que o psicopata, ele sente alegria em matar pessoas, né? Então... Pois é, né? Tudo é possível mesmo. Tá vendo, Douglas? Ela respondeu para você, ó. Do psicopata que sente alegria em matar as pessoas. Com relação a essa questão da alegria também, para contribuir... Você sorri, às vezes, de situações que foram constrangedoras, que você vivenciou em períodos atrás, e que isso até demonstra um pouco de superação daquele trauma, né? Quando você satisfação malévola, Douglas. Satisfação malévola também assedia. Aí, né? A satisfação malévola também assedia o outro. Exato. Agora, na citaciologia, já que eu estou com o microfone aqui, na citaciologia, eu achei bem autodesassediadora essa citaciologia. Se exagerássemos nossas alegrias, como fazemos com nossas tristezas, nossos problemas perderiam a importância. É bem legal isso aí, Hermânia, que você trouxe. Se você puder dar uma expandida. É interessante que isso aqui, eu estava sentada na livraria com as amigas, tomando um café,
E na livraria tinha os pensamentos assim que a gente tirava. E aí eu tirei esse, eu falei, opa, vou botar no meu verbete, que tem tudo a ver. É de um escritor francês. E eu vejo que é como se a gente desse mais valor à tristeza, a manifestar a tristeza, do que manifestar a alegria, né? E tem até uma coisa aqui, mais na frente que eu coloco, que tem um mito, que é assim, que a alegria é sinal de tristeza. Então, eu já escutei isso das minhas tias. É como se tivesse espalhado na cultura que a qualquer momento que você está alegre, pode acontecer uma tristeza depois. Eu penso, eu imagino que seja uma crendice, assim, muito do ponto de vista religioso. É como se ficar alegre, sem culpa. Sei não, desconfio disso, uma coisa né? atrás. Né? Então, parece que a gente aprende a dar mais valor à tristeza do que à alegria. Ou então, o que é que você ganha sendo mais triste? Às vezes você ganha a energia da pessoa, que alguém vai cuidar de você, vai lhe ouvir. Às vezes é uma carência, você não está nem triste, você está carente, aí fica triste, alguém vir lá te acudir, né? Então, eu percebo que esse pensamento está dentro desse viés aí. Gente, eu vou pedir licença a vocês, eu vou fazer essas perguntas aqui, depois eu volto para vocês, tá? Essa pergunta vem da Itália também. Professora Hermânia, você falou sobre a alegria benévola, que fez pensar no meu trabalho. Sou cuidadora e trabalho com pacientes terminais, chegando às vezes a morar na casa do paciente, convivendo 24 horas com ele. Muitas vezes percebi energeticamente que, ao me ver chegar sorrindo, descontraindo o ambiente, eles apresentavam uma melhora significativa. O ambiente fica muito mais leve. Poderia comentar? É a moça que mora na Itália. Então, eu te agradeço, né, por essa participação. Acho que você já está falando tudo. Mas, assim, a alegria benévola é justamente essa, quando você já começa a perceber que você fica feliz porque alguém já está também se sentindo feliz, né? E no caso de pessoas doentes, acamadas, ali, vamos dizer assim, muito sozinhas, quando chega alguém e chega de bom humor, e chega trazendo essa energia da alegria, claro que aí você já vai estar ajudando a pessoa com aquele sorriso e com as energias que vêm junto com o sorriso. Você está tratando de limpar aquele ambiente, melhorando o holopensene daquele local e daquela pessoa. Tem uma pergunta aqui que você já respondeu no início, mas você pode fazer uma síntese se você quiser. Na Pensenologia, página 29, penúltima linha, poderia aprofundar o autoexame da conviviologia cosmoética e anticosmoética, otimizando a evolução pessoal e grupal. É isso, é você o tempo inteiro perceber sobre os seus atos, sobre o seu comportamento, sobre sua pensenidade em relação às pessoas que você convive o dia inteiro, pessoas e também animais. O que você está fazendo é ético? É cosmoético? Né? Isso está reverberando na sua questão da sua evolução pessoal e grupal em relação a esse exemplarismo. Se você muda de uma atitude anticosmoética para uma atitude mais cosmoética. Na Fatologia, página 30, penúltima linha, poderia discorrer a respeito da euforim, da consim quando no fluxo do cosmos? Então, o fluxo do cosmos seria esse movimento contínuo das coisas, natural, né, que acontece em todas as dimensões. E quando a gente entra nesse fluxo natural, vamos dizer assim, inclusive na realização da sua ProEx, quando você começa a realizar a sua ProEx, você entra nesse fluxo. E isso dá euforia, dá uma satisfação, dá uma alegria, né? Até porque você já se sente completista naquela história, né? É isso. Em Parafatologia, página 30, terceira linha de baixo para cima, poderia abordar a Primener vivenciada no encontro com o Serenão? Que eu me lembre, eu ainda não vivi isso. Você não lembra, né? Pode ser que eu vivi, mas não me lembro. Mas, assim, estudando, né, sobre o Serenão, isso aqui eu tirei do livro do professor Valdo, eu não me lembro se foi o Reubanizatos, e, assim, a energia do Serenão, ela é tão, vamos dizer assim, positiva, vibrante, que esse encontro com essa consciência já traz esse estado. Em Animais, página 32, logo depois da Culturologia, terceiro parágrafo aí.
Poderia comentar sobre os estudos que já demonstraram ser o contato com os animais capaz de aumentar a produção de endorfina no organismo? Isso, então os estudos relatam isso, inclusive com pessoas doentes e que adquirem um animalzinho, que de alguma forma ela vai ficando melhor e às vezes até ficando mais saudável. Mas isso também é uma questão de experiência pessoal, né? Eu acho que cada um aqui já teve contato com isso. Por exemplo, eu quando chegava em casa, às vezes estava preocupada, mas minha cadelinha chegava assim para mim com aquele rabinho, o nome dela é Lili, aquele rabinho balançando, parece até que sorri. Ela mostra os dentes, aquele olhar. Então, assim, de perceber o animal nessa vibração, já muda algo. Já muda algo. Então, quem tem bicho, experimenta isso. Quem não tem, faz experiência com o bicho do vizinho. Mas, assim, é uma pesquisa, pode botar lá no Google que vai sair, que é super interessante. Já foi comprovado mesmo. Professor Hermânia, a atuação dos doutores da alegria, visitando crianças hospitalizadas, evidencia o quanto a alegria pode ser tão assistencial. A alegria causa um desvio da atenção do doente, dando brechas a uma melhor assistência? Sim, com certeza, né? Ele vai mudar de bloco pensênico, né? Está ali mergulhado no hospital, junto com outras pessoas também doentes, de repente chega aquela coisa colorida, pessoas diferentes, com sons diferentes, com expressões diferentes, além da energia que elas trazem, né? Também para aquele lugar. Então, isso muda tudo. Na mitologia Parnanteon, segunda linha, como surgiu o mito pessimista da alegria do presente ser sinal de tristeza futura? Você já acabou de falar. Eu falei isso. Que causa tanto medo de sermos mais felizes e alegres. Como eliminar este mito tão enraizado? Então, se é um mito, é um mito. Né? Você não precisa acreditar nisso. Né? Faça a sua experiência. Você viveu algo alegre, você está feliz. E aí você observa. Daqui a 2 minutos, daqui a 1 hora, daqui a meia hora, daqui a um dia, você ficou triste? Foi porque você estava alegre? Ou porque realmente existem fatos que vão acontecendo ao longo da vida que trazem tristeza, trazem alegria? Né? E não necessariamente nessa ordem, que logo depois da alegria vem a tristeza. Por isso que ele está nessa seção, ele é um mito mesmo. Mas experimente, observe se isso tem comprovação para você. Para mim não tem. Você quer fazer pergunta? Quer? Então faz aí a sua pergunta. Eu não sei, porque os adultos sorriem quando vê uma criança brincando ou quando vê um bebê. Assim, eu não sei por isso, nunca parei para me perguntar. Por que será, né, Thales? Por que será que fica sorrindo quando a criança está brincando? Por que a criança provoca o sorriso do adulto, é isso? Quando a gente vê a criança, a gente já quer sorrir. Porque, geralmente, as crianças, elas são mais alegres. É que nem os bichinhos de estimação também, eles são mais alegres. A não ser que esteja sentindo a dor, esteja doente, o estado natural é mais de alegria, de felicidade, de espontaneidade, de contentamento. Então, como vocês expressam isso, a gente olha e, que legal, né? Olha. E o bebê, então, ele já usa esse sorriso, até como um mecanismo, né, para conquistar o cuidado. Aí eu vejo que, evolutivamente falando, isso é bem positivo, porque se o bebê ri, a mãe também fica feliz, porque o bebê está bem. Entendeu? E aí a gente vai aprendendo a sorrir junto com as crianças, com os bebês. É verdade, isso aí que você falou. Explicou? Não explicou? Explicou? Eu acho que tem uma certa projeção, né, do adulto com a criança, eu acho. Né? Hermânia, Rosa, só dando um exemplo, eu estou com uma avó com Alzheimer, e Alzheimer realmente as pessoas não lembram, né, quase de ninguém. E como eu vou lá uma vez por ano, minha avó está com 93 anos. E eu acabei cuidando um período dela, um mesinho assim no hospital. E eu peguei um quadro sinóptico para ela lembrar de mim, sabe? Ai, que fofinha, sabe? Eu sempre brinco com ela. E eu tive agora, antes do carnaval lá, ela, ai, que saudade de você. Então, assim, foi tão interessante isso para mim, eu fiquei tão emocionada, porque ela falou assim, nossa, como que ela lembra de mim? Mas o Alzheimer eu já convivi muito tempo com pessoas de Alzheimer.
Ele tem lapsos assim de... como Lembrança. se fossem ilhas de discernimento, sabe como que é? Ele está naquele processo assim degradante, assim, de repente ele tem uma ilha de discernimento que passa um tempo e ao longo do tempo vai diminuindo essa ilha, né? Mas às vezes tem, entendeu? Não estou te desanimando, mas talvez só para você entender. Mas eu acho que uma das coisas que eu aprendi no grupo dos parentes, né, dos doentes de Alzheimer, que a gente, na época que meu pai começou com isso, a gente não tinha muito essa notícia de Alzheimer, não sabia-se nem o diagnóstico de Alzheimer, foi muito tempo atrás. Então, quando a gente descobriu, já tinha lá em Niterói um grupo de ajuda, e uma das coisas que eles falaram para a gente é que a gente tinha que fazer isso que você está falando, cantar músicas da época, mostrar fotos da época, fazer esse refrão, né, que você falou, para falar com a pessoa, mas sempre da época da pessoa, para tentar ver se recupera, ou pelo menos se mantém alguma coisa, né? Bem complexo mesmo. Gente, eu ainda tenho uma pergunta aqui, aí depois eu vou passar para vocês. Pode ser? Eu faço essa pergunta e passo para você. Professora Hermânia, em relevância, página 32, poderia comentar o item 1, gratidão, a ausência de queixas e valorização das conquistas evolutivas. Vejo que esta qualidade é útil também na superação da autoculpa, vendo os aportes recebidos e parando de se cobrar. O que você acha? Eu concordo com você. Culpa não serve para nada. Né? Se a gente sente culpa, joga no lixo. Isso não é bom para ninguém. O que você pode fazer é rever atos que foram, vamos dizer assim, inadequados e você não praticá-los mais e até pedir 10 culpas para a pessoa. A culpa aí de novo, né? Mas ela não serve de nada. Então, realmente, assim, se você tem gratidão, isso vai ajudando mesmo, assim, porque a gratidão é um sentimento que ele é, vamos dizer, homeostático, ele é positivo. Então, você se sente grato até de perceber que você não está mais se sentindo culpado. Você se sente grato até porque aquela pessoa te ofendeu e você nem está com raiva dela. Né? Você vai se sentindo grato até porque o sol bateu numa folhinha. Ai, que linda essa imagem, né? Então, você vai aprendendo a ser grato por cada detalhezinho, cada coisa que está na sua vida, na sua frente, a cada momento. Eu acho que é bom jogar a culpa fora e pegar a gratidão e carregar na sacola. Tem uma pergunta que é sobre assim, aquela tristeza sem causa. Seja no domingo à tarde, eu tenho observado algumas pessoas e conversado com outras. No domingo à tarde, de repente, do nada, você simplesmente está triste. Né? Assim, ou as pessoas fazem escolhas equivocadas, e aí fugas, ou você passa o domingo à tarde num churrasco, ou precisa estar na companhia de alguém, porque não, ou precisa estar no futebol, na bebida, ou fazendo nada, ou vendo só um filme. E aí, escolhas para fugir daquele sentimento de tristeza. E se você tem alguma técnica que pudesse ajudar nessa superação? Se você pudesse comentar alguma técnica nesse sentido. Essa história do domingo à tarde já é antiga, né? Inclusive, tem até nos livros aqui da Conscienciologia, é a hora que a humanidade se sente mais deprimida mesmo. Mas se é você que está se sentindo assim, tem que olhar. O que é que você está deixando de fazer? Então, você passou a tarde no churrasco, estava feliz da vida, todo mundo feliz. E depois você fica triste, tem algo aí. Então, não é do nada. Existe algo aí que você não está vendo, não está percebendo, não pesquisou o suficiente e que está provocando essa tristeza, né? Então, a dica é, vai se olhar, vai aprofundar, vai fazer autopesquisa e vai descobrir de onde vem isso. Eu queria aproveitar aqui, já está passando aqui, depois a Maria Luísa fazer uma pergunta. É a promoção da compra antecipada do léxico de ortopensadas do professor Valdo Vieira. A gente está fazendo uma divulgação para essa promoção. A pessoa compra os 2 volumes antecipadamente. Os 2 volumes têm um desconto de 20% do valor do total, né, que é 340, o preço cheio. Então, ele vai para 272. Para você entrar nessa promoção, você pode entrar em contato com a Editares pelo e-mail editares@editares.org
ou pelo telefone 45, código de área 2102-1407, ou pela epígrafe, o código de área 45-3525-0867. O frete é pago pelo comprador, mas a minha dica é, não pague o frete, vem aqui receber o teu livro, né? E aí passa os dias aqui com a gente. Maria Luísa, sua pergunta. Irmã, para a fatologia, na última linha, o paraambiente positivo do tertuliário, capaz de promover a alegria mentassomática através dos debates. Poderia comentar? Então, Marilu, é isso que a gente está sentindo aqui agora, né? Você entra aqui no tertuliário e começa a perceber as energias, já dá uma satisfação, uma alegria íntima de estar aqui. As energias desse local já são positivas. E quando começa o debate, que você troca informação, que você faz assistência através da TARES, com certeza, né, você experiencia isso, né, Marilu? E a gente convida quem nunca experimentou para vir aqui experimentar, para saber se isso que eu estou falando é vero mesmo ou não. Bom, gente, é uma alegria muito grande, né, discutir o verbete alegria. A gente agradece muito, você parabeniza você pelo primeiro verbete, aguarda os outros verbetes, né, mãe? E o nosso tempo terminou. A gente agradece a presença de todos vocês, a participação, as perguntas. A gente aguarda vocês nos próximos dias aí, amanhã, depois, né? Agradecemos aqui as perguntas, nós tivemos bastante participação hoje, né, de perguntas. Nós contamos com vocês, teletertulianos, também, para os próximos dias, novas perguntas, e passamos, então, para os nossos anúncios aí. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 32 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 34 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Marta, com o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia. Esse simpósio vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de julho deste ano, dentro da Semana Paracientífica, que começa no dia 21. A Semana Paracientífica vai do dia 21 ao dia 27. Nesse simpósio Teáticas da Conscienciologia, no dia 25, sexta-feira, nós vamos ter mesa de debate sobre o preparo intraconsciencial para a pré-intermissiologia. No dia 26, sábado, nós vamos ter uma mesa de debates sobre o preparo interconsciencial para a pré-intermissiologia. E no domingo, dia 27, nós vamos falar sobre o preparo parapsíquico para a pré-intermissiologia. Todos estão convidados. Nós queremos que vocês aproveitem a semana, participem de outras atividades também, porque a autopesquisa realmente é aquilo que vai fazer a diferença entre o nosso processo intraconsciencial para que nós possamos melhorar a nossa intraconsciencialidade e nos tornarmos líderes interassistenciais depois da dessoma. As informações podem ser obtidas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone 045 3525 2652. Obrigada e até lá. Para amanhã, teremos o verbete Técnica Autopesquisística Antonimológica, especialidade Autoevoluciologia, com a verbetógrafa Malu Balona. Obrigado e boa tarde a todos.